Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é terça-feira e é o dia do nosso encontro através de videoaula. Bom, como nós iniciamos na aula de ontem, nesse período a gente está tratando inicialmente de medidas de volume. Eu já falei para vocês que volume seria, por exemplo, o que contém dentro do balão? O ar. Então, o ar é o volume. O que contém dentro de uma piscina? A água, né? A água seria o volume, né? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos calcular o volume, tá? Então, olha só, volume de um paralelepípedo retângulo. Eu tenho aqui um paralelepípedo retangular, né? E para calcular, para usar a fórmula do volume, o que eu preciso? Eu preciso dessas medidas A, B e C aqui, que indicam comprimento, largura e altura. Se eu tiver essas três medidas de um paralelepípedo, eu consigo calcular o volume dele, tá? Então, olha só. Bom, a fórmula do volume ela é dada por V, que indica volume, igual a A vezes B vezes C. Ou seja, eu vou multiplicar comprimento, largura e altura. Uma observação. Eu também já falei para vocês que em medidas de volume nós encontramos muitas unidades de medida. Centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico, tá? Durante esse capítulo nós vamos usar esses três. Professora, mas por que centímetro cúbico e não centímetro? Porque quando eu vou calcular o volume, eu preciso que as três unidades de medida estejam, como é que eu posso dizer? Na mesma unidade, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, olha só, decímetro cúbico, decímetro, decímetro e decímetro. Eles têm que estar as três medidas com a mesma unidade de medida. Ou tudo centímetro, ou tudo decímetro, ou tudo metro. No caso, quando eu calculo, olha só, decímetro vezes decímetro dá decímetro quadrado. Decímetro quadrado vezes decímetro dá decímetro cúbico. Então, como no volume a gente sempre multiplica as três grandezas, né? Os três termos, o que é que acontece? Sempre vai resultar em centímetro cúbico, decímetro cúbico ou metro cúbico, tá certo? Eu tenho um exemplo simples aqui para mostrar para vocês como calcular o volume. Olha só. Então, aqui eu vou substituir os valores nessa fórmula. Então, eu teria volume igual a A vezes B vezes C, ou seja, comprimento, né, vezes largura vezes altura. Aqui todos são 10, certo? Porque a gente tem um cubo e o cubo é formado por quadrados que tem todos os lados com medidas iguais. Mas, na maioria das situações, das atividades que a gente vai praticar, esses valores vão ser diferentes. Mas não tem problema, porque a gente calcula do mesmo jeito. É só multiplicar tudo, tá? Então, olha só. O volume, ele vai ser igual. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Sem esquecer da nossa unidade de medida, que eu já mostrei para vocês, que fica em decímetro cúbico, certo? Então, só o que a gente precisa lembrar. Precisamos de comprimento, largura e altura. Para encontrar o volume de um paralelepípedo retângulo, nós só precisamos utilizar essa fórmula, que é V igual a A vezes B vezes C, ou seja, eu vou multiplicar as três medidas, e o resultado vai ser dado em centímetro cúbico, decímetro cúbico ou metro cúbico. Só que vocês podem se perguntar, professora, e se uma das unidades de medida for diferente, o que eu faço? Então, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que vai nos ajudar a converter a unidade de medida quando a gente precisar. Por exemplo, se não estivessem todos em decímetro, se uma tivesse em centímetro, a gente ia precisar converter. O que seria converter? Transformar em decímetro. Então, eu vou só apagar o que está aqui no quadro
tá? E vou botar novos exemplos para vocês e mostrar como fazer essa conversão, tá? Como a gente mudar essa unidade de medida. É só um instante. Bom, turma, eu trouxe aqui já, olha só, já mudei tudo. Conversão de unidades de medida de volume. Se a gente seguir isso aqui, não tem erro, tá? Bom, o que é que vocês precisam saber? Para transformar de metro para decímetro, a gente multiplica por 1000. Para transformar de decímetro para centímetro, também multiplico o número por 1000, tá? E se acontecer o inverso, eu precisar vir de lá para cá? Então, voltando de centímetro para decímetro, a gente divide o número por 1000. E de decímetro para metro, a mesma coisa. Então, sempre que for seguindo, eu multiplico o número por 1000. Sempre que for voltando, eu divido. Eu tenho aqui 2 exemplos para vocês. Primeiro, eu quero transformar 6 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, de metro para decímetro, eu multiplico por 1000, não é verdade? Então, vai ficar, olha só, o 6, que é os 6 metros que eu quero transformar, vezes 1000, já que eu quero ir para frente, eu quero de metros para decímetros, então, eu multiplico. Então, 6 vezes 1000 vai ser igual a 6.000, né? 6.000 decímetros cúbicos. Então, eu acabei de descobrir que 6 metros cúbicos equivalem a 6.000 decímetros cúbicos. Agora, eu vou transformar metro cúbico para centímetro cúbico. Olha só, a gente vai daqui até lá, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está em metro, que é 3. E como eu quero ir para frente, a gente vai multiplicando. Então, de metro para decímetro, multiplica por 1000. De decímetro para centímetro, multiplica por 1000. Mas, professora, por que eu multipliquei por 1000 2 vezes? Porque eu preciso ir multiplicando até chegar na unidade de medida que eu quero. Então, olha só, de metro para centímetro, eu passo primeiro em decímetro, na primeira multiplicação por 1000. E de decímetro, eu vou para centímetro, que é uma segunda multiplicação por 1000. Por isso que eu multipliquei aqui 2 vezes, tá? Então, olha só, isso aqui vai ser igual 3 vezes 1000 dá 3.000, 3.000 vezes 1000, 3 milhões. Então, eu acabei de descobrir que 3 metros cúbicos equivale a 3 milhões de centímetros cúbicos, certo? É só utilizar isso aqui. Lembrando, tá? Para frente, multiplica por 1000, voltando, divide por 1000. Se fizerem isso, anotarem isso aqui, vocês não erram de forma nenhuma. Bom, turma, por hoje é só. Tem uma atividade aqui na descrição para que vocês treinem, tá? Para que vocês pratiquem. Façam, fotografem e me enviem para receber o visto virtual. Não esqueçam que ele vale pontos nas avaliações. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.